Olá, meus amores e amoras. Nesta aula, nós vamos fazer uma breve introdução sobre a segunda lei de Mendel, para que vocês possam relembrar, revisar o conteúdo que nós já havíamos estudado em sala. Então, nós vamos partilhar a tela aqui com vocês para facilitar aí o acompanhamento de todos. Segundo a lei de Mendel, questões dissertativas. Tem algumas coisas que nós precisamos saber descrever no momento que vamos nos preparar, para dizermos assim, estamos preparados para resolvermos as questões de genética. Então, o objetivo nosso aqui é revisar conteúdos que já foram vistos e fixar melhor alguns conceitos que precisamos termos como pré-requisito para estarmos aptos a resolver as questões envolvendo segundo a lei de Mendel. Primeira coisa que precisamos saber é o conceito da segunda lei de Mendel. Você precisa ser capaz de descrever isto sem olhar em nada. Eu vou projetar aqui o conceito, mas você precisa internalizar esse conceito e compreender este conceito. Segundo a lei de Mendel, né, quando ele descreveu a segunda lei de Mendel, ele considerou duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, ele trabalhou com ervilha, então ele já sabia como se comportava uma característica, a cor da semente, a textura da semente. Então ele reuniu essas duas características e queria saber como ela se comportava uma em relação à outra. E aí está o conceito escrito na tela de vocês azul, para que vocês possam, esse conceito eu tirei do livro de vocês, vocês possam internalizar e compreender esse conceito. Mas na segunda lei, ele trabalha com duas características e ele chega à conclusão de que os fatores, ou seja, na nossa linguagem de hoje, os genes que determinam uma característica, eles se segregam, eles se separam, independente dos genes da outra características, né? E uma outra coisa, a gente precisa ter claro o conceito da primeira lei de Mendel, mas não podemos confundir primeira lei com segunda lei de Mendel. Olha, a primeira lei, ele trabalhou com apenas uma característica e ele descobriu que os gametas se separam, os fatores se separam na formação dos gametas. E na segunda lei, ele descobre que eles se separam independente, os de uma característica não depende do outro, ele se separa aleatoriamente. E tem uma coisa interessante, ele se combina ao acaso, ou aleatoriamente, a combinação desses gametas. Uma outra coisa interessante que a gente precisa para poder entendermos o que nós vamos estar desenvolvendo é aqui, ó, relacionar a segunda lei de Mendel com a meiose. Mendel, sem nenhum aparelho, sem nada, ele descobriu o processo da meiose. E o que ele descobriu é assim, fantástico, porque ele descobriu o processo da meiose quando ninguém conhecia. E depois foi comprovado que realmente acontecia assim. Então, ele descobriu como é que forma os gametas. E aqui nós temos esta ilustração que vai nos levar a relacionar e entender, olha, aqui a mitose, uma célula 2N, para quem não lembra, 2N é que ela tem o número completo de cromossomos da espécie, né? Ela duplica o material genético, observa que aqui está apenas uma cromátides, aqui cada um deles tem duas cromátides, cada cromossomo tem duas cromátides, e aí ela se divide e forma duas células igual à primeira, ou seja, duas células 2N. Já na meiose, que é para a formação dos gametas, uma célula 2N, ela duplica o material genético e ela faz a primeira divisão meiótica. Só que ela não para aqui, observa que até aqui é igual aqui. Os gametas, os homólogos, eles se separam, né? Ela se separa, mas observa que aqui ela já continua, já não é mais uma célula 2N, ela é uma célula N.
Então, tem que observar o que tem dentro desse material, né, dentro da célula aqui, esses estão representando o material genético. Então, eu tenho aqui 2 células N, só que ela não para aqui. Ela agora vai dividir, vai formar, que a gente chama de meiose 2. Quem vai separar agora são as cromátides irmãs. Então, uma cromátide vai para uma célula, uma cromátide vai para outra. Por exemplo, vamos pensar que isso aqui seja de animais. Então, um espermatozoide vai se formar aqui, outro espermatozoide vai se formar aqui. E qual é a relação disso com o que Mendel descobriu? O Mendel não descobriu que os fatores ou genes se separam? Exatamente, ó, pois se as cromátides se separam, onde é que estão os fatores? Os fatores, eles estão nas cromátides. O que é a cromátide? É a molécula de DNA, né? Então, é aqui que estão os genes, na molécula de DNA que estão os genes. Se ela se separa, ele se separa, é o que o Mendel descobriu, que os fatores se separam aleatoriamente, o de umas características, quando eu falo que é aleatoriamente ou ao acaso, eu estou dizendo assim, olha, os de uma característica não depende da outra característica. E essa recombinação na hora depois da fecundação, ele se encontra ao acaso, né? Na hora de formar o gameta, ele se encontra ao acaso. Aqui, precisamos saber quantos gametas formam um indivíduo. Então, aqui nós já temos aqui um genótipo. O que nós temos aqui nessa célula aqui? Nós temos aqui um genótipo, né? Esse indivíduo aqui, ó, isso está representando o genótipo dele, ele é heterozigoto. Quando é assim, ó, é heterozigoto. Hétero é diferente, azão é diferente de azinho. Então, quantos gametas vão se formar aqui? Nesse ponto aqui, eu preciso saber retirar os gametas. Então, eu vou fazer aqui, ele se divide, ele se separa, o azão vem para cá e o azinho vem para cá. Então, eu formo apenas 2 gametas. Aqui, ó, eu vou formar 4 gametas. O azão se separa, ele pode encontrar com o besão. Observa que aqui é como se fosse na primeira lei de Mendel, é super fácil, né? O gameta se separa. Agora aqui, ó, ele se separa e combina ao acaso. Por exemplo, eu tenho o azão e o parazão, azinho, besão, bezinho. Este azão, ele pode, vamos pensar aqui, ó, essa letra aqui, o do azão aqui, ó, da letra C aqui, este azão, ele pode separar e encontrar com o besão. Ele pode encontrar com o besão. Mas também ele pode encontrar com o bezinho. Então, eu terei aqui, ó, um gameta azão, teria um gameta azão, besão, e terei um gameta azão, bezinho. Então, aqui eu formei 2 gametas. O azinho também, ele pode separar e encontrar com o besão ou com o bezinho. Vai formar mais 2 gametas, só que azão, azinho, besão, azinho, bezinho. Então, eu tenho 4 gametas nessa possibilidade aqui. Agora, olha o genótipo desse indivíduo. Ele tem 4 pares de genes, está representando 4 características. Se 2 pares de gene aqui deu 4 gametas, será que 4 pares vai dar 8 gametas, vai dar 16 gametas? Quanto será que vai dar? Não é assim, não é pela quantidade de pares de genes que vai dar a quantidade de gameta. A gente tem que observar o número de heterozigose, porque ó, os pares homozigotos, ó, azão, azão e cesão, cesão, são homozigotos. Então, não vai alterar tanto o número de gametas. Então, como é que eu faço para saber quantos gametas vão produzir? Tem uma regrinha que a gente precisa, é 2 elevado a n.
onde N é o número de heterozigose, ou o número de heterozigoto. Então, ó, nessa faixa amarela aqui está aparecendo para vocês o conceito. É o número de heterozigose. Eu vou contar quantos heterozigotos eu tenho. Então, 2 elevado a N. N é o número de heterozigose. Eu tenho 2 aqui. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4, que a gente acabou de ver aqui. Esse grandão aqui que a gente está vendo, ó, com 4 pares de gen, também vai dar a mesma coisa, porque eu só tenho 2 heterozigotos. Eu tenho Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Então, eu vou colocar 2. Quantos heterozigotos eu tenho? 2. Então, vai estar também 4. Já esse aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, só que todos os pares são heterozigotos. Então, você vai colocar 2 elevado a quanto? A 4. E aí vai calcular, vai fazer a multiplicação, 2 elevado a 4, né? Quanto que é 2 elevado a 4? Você terá a quantidade de gameta. Agora, tem uma outra coisa interessante. Se a questão pedir quantidade de gameta, é fácil. É só você aplicar essa forma, 2 elevado a N, né? Onde o N é o número de heterozigose, você conta quantos heterozigotos e está resolvido. É só resolver a operação matemática. Isso também é importante quando você tiver que tirar os gametas. Você termina de tirar os gametas e conta quantos gametas teve. É interessante você aplicar essa regra para ver se bateu o número exato. Se não bateu, você vai observar a sua retirada de gametas para poder não ter problema de ficar faltando os gametas. Que se você errar aqui na retirada de gametas, você vai errar a questão. Então, a gente precisa saber aí quantos gametas tem, mas a gente precisa saber quais gametas. Então, aqui, ó, quais gametas esses indivíduos formam, né? Então, esses indivíduos aí, eles vão formar diversos tipos de gametas e você precisa retirar esses gametas. Então, aqui vai ter, ó, azim, azim, só vai formar um tipo de gameta. Aqui, ó, tem azim, azão, 2 tipos de gameta. Aqui nós já vimos 4 tipos de gameta. Aqui também. Agora, quem são esses gametas? A gente quer saber quais. Então, aqui, ó, vai ter um gameta azão, bezão, azão, bezinho. Um outro gameta, azim, bezão e azim, bezinho. Aqui, ó, eu vou ter um gameta azão, bezão, azão, bezinho. Aí você tem que fazer assim, ó. Azão, bezão, cezão, ezão. É um gameta. Porque eu tenho que pegar todos os pares. Ele pode combinar com esse. E eu posso ter um outro gameta aqui, ó. Azão. Ele pode ser azão, bezinho, azão, cezão, azão, ezinho. Então, eu já formei 2 tipos de gameta aqui. E eu posso, com esse outro A aqui, formar mais 2 tipos de gameta diferente, que vai dar 4 gametas. Esse último aqui é o que vai dar mais gametas, porque ele tem, né, 4 pares. Então, tentam fazer essa atividade. Quem tiver com dificuldade, a gente faz isso separado num outro momento, para vocês, se você estiver com dificuldade de retirar e de saber quais gametas esse indivíduo forma. E aqui nós temos uma questão. Eu vou tirar daqui. Nós temos uma questão, e essa questão é do livro de vocês. Eu não tenho aqui a página, mas ela está no livro de vocês, ó. Em determinada espécie animal, foram analisadas 2 características com segregação independente e herança com dominância. Quais foram as 2 características? Cor e textura do pelo. Para a cor do pelo, os homozigotos podem ser vermelhos, a cor vermelha é dominante, ou brancos, né? E a cor branca é recessiva em relação ao vermelho. Os homozigotos têm pelo liso, que é dominante, ou crespo, no caso recessivo. Calcule a porcentagem esperada de um descendente fêmea com pelos vermelhos crespo
oriundo do cruzamento de dois animais duplamente heterozigotos. Aí, você, primeira coisa, precisa entender o enunciado da questão. Dominante é que se tiver uma letra, tiver um gene, uma letra representa um gene, tiver um gene, ele vai ter aquela característica. Recessivo, para ele manifestar aquela característica, ele precisa estar em dose dupla, né? Ou seja, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, né? A gente representa com as letras minúsculas. Aqui, outra coisa que precisa entender aqui, ó, diz que um casal duplo heterozigoto, duplamente heterozigoto, ou seja, o casal, ele era de cor vermelha, mas tinha um gene para cor branca. Ele era de pelos liso, mas tinha um gene para pelo crespo. Então, os dois eram heterozigotos, né? Então, eu retirei os gametas e eu usei a letra M e a letra C. A letra M para representar, porque é vermelho, né? O pelo do animal é vermelho. Eu usei a letra M aqui e a letra C. A letra você pode usar qualquer letra. A regra é você pegar a letra do do caractere recessivo. Aí você usa a letra que você quiser, mas a regra é assim e não tem problema você usar qualquer letra. Eu usei a letra M e a letra C, né? Os gametas que eu encontrei eram Emão, Czão e Emão, Czinho, porque eles eram heterozigoto, né? Esse Czinho representa crespo e esse M eu coloquei representando a pelagem, a cor da pelagem. Eu encontrei um outro gameta Eminho, Czão e Eminho, Czinho. E aqui eu repeti os gametas, porque fala que eles eram iguais, né? E aí me deu esse resultado. Como é que eu cruzo? Ó, eu pego este irmão que está aqui, eu peguei este irmão, trouxe ele para aqui. Peguei este irmão, trouxe ele para aqui. Peguei este Czão, desci ele para aqui. Peguei este Czão, trouxe ele para aqui. Então, é dessa forma que eu faço o cruzamento. Eu pego o que está aqui em cima e desço para cá. E agora quando eu disse, você precisa saber analisar o heredrograma. Esse indivíduo, ele vai ser vermelho com pelo liso. Vermelho com pelo liso. Porque, ó, esse aqui é Czão, Czinho, mas o Czão é que manda, né? Em vez de crespo, vai ser liso. Emão, Emim, então é pelo vermelho e crespo. Vermelho e crespo. Então, aqui toda essa linha vai ser vermelho e crespo. Esses outros aqui também vai ser vermelho e crespo. Toda vez que você cruzar um duplo heterozigoto com um duplo heterozigoto, em caso de dihibridismo, ou seja, duas características, vai dar sempre isso aqui, ó, as duas características dominantes vai ter 9. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 indivíduos que são, perdão, isso aqui não é, tá? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos com a pelagem, com a característica dominante. E vai dar 3 com uma característica dominante e a outra recessiva, 3 com a outra característica dominante e a outra recessiva, e vai ter também um apenas, que é um recessivo para os dois caracteres. Ó. Esse indivíduo aqui do cantinho
Observa que ele é recessivo para duas características. Ele tem pelo branco e tem pelo crespo. Este, ó, este e este tem pelo branco. Ó, pelo branco. Mas aqui ele é de pelo liso. É branco liso, esses três aqui, ó. Branco liso. Então, só vai dar 1 sobre 16. Você conta ao todos aqui, são 16 indivíduos. 1 sobre 16 com a característica recessiva. Então, você vai ser sempre, você vai ver essa sequência 9 por 16, 3 por 16 e 1 por 16. Então, aqui, ó, nós temos alguma coisa, assim, resumida, do que você precisa saber para poder resolver questões envolvendo a segunda lei de Mendel. Olha, retirar os gametas de indivíduos dihíbridos, realizar cruzamentos de dihíbridos, fazer a análise fenotípica e genotípicas de dihíbrido. Análise fenotípica e genotípica nada mais é do que você aqui, ó, você olhar para esse quadro e saber quais são os genes de cada um desses indivíduos e saber o fenótipo de cada um deles. É fenotípica e genotípica. Você saber, né? Saber que o genótipo é representado pela letra e o fenótipo é a cor que esses genes determina no indivíduo. Então, você tem que olhar aqui e saber quantos tem pelo branco, quanto tem pelo liso, quanto tem pelos marrons, e assim, qualquer outra característica que você estiver analisando. Então, é isso que estamos chamando aqui, ó, fazer análise fenotípica e genotípica. Probabilidade segundo a lei de Mendel, nós vamos falar isso. Quem ainda não domina, a gente vai dar também uma revisão, não nessa aula aqui, mas nós vamos também falar um pouco da probabilidade e segundo a lei de Mendel. Aquela lei que eu já falei com vocês, a regra do E e a regra do OU. Aqui, leitura e interpretação de heredograma. Nós vamos também falar em outra aula a respeito disso, na próxima segunda-feira. Transformar fração em percentagem. É uma questão matemática, mas precisa saber fazer, porque senão você não consegue fazer algumas análises que precisa ser feita. Então é isso aí, meus anjos. Observa esses tópicos aqui, anota. Quem não estiver dando conta de fazer isso, a gente dá um reforço aí para poder conseguirmos resolvermos essas questões.